Olá, começa agora o de 0 a 100 com saúde. Seja bem-vindo. Esse é o nosso programa sobre longevidade ativa. Vamos juntos nessa jornada, descobrindo aos poucos como viver por mais tempo com qualidade de vida. Nosso convidado de hoje é médico do esporte, fisiatra, fundador da Anabolic Academy, Dr. Lucas Caseri. Bem-vindo à Revista Oeste. Muito obrigado, muito feliz com o convite. Espero poder contribuir positivamente com o conhecimento de todo mundo sobre um tema que é bastante divulgado e bastante, às vezes, até polêmico desnecessariamente. Verdade, e muito importante, né? E tudo a ver aqui com o nosso programa. A gente que fica feliz com a presença do senhor, tenho certeza que vai contribuir muito. O senhor, aliás, já escreveu pelo menos 14 livros, né, sobre assuntos da saúde da mulher e do homem. Como vê atualmente a possibilidade de longevidade para ambos? Eu acho que a gente teve um incremento, né, no mundo inteiro, mas no Brasil também. Tem uma quedinha depois da pandemia, né, durante a pandemia, mas agora já recuperamos 76,4 anos de expectativa de vida. Eu acho que a tendência, pelo conhecimento e por todas as ferramentas que diversas profissões da área da saúde têm, hoje em dia, você consegue proporcionar um envelhecer com qualidade de vida. Envelhecer não significa perder a qualidade de vida, né? Ah, com certeza, exatamente, né? A ideia é essa, que cheguemos mais longe, Sim. mas com condições, né, de não ficar dependendo Com totalmente, independência. né? Com independência de outras pessoas ou de muitos medicamentos, né? O senhor diria, quais fatores seriam os principais hoje que levam a pessoa a viver por mais tempo melhor? Olha, eu acho que a gente poderia separar em alguns pilares, né? O primeiro pilar, o pilar da saúde, né? Alguns fatores são cruciais para o envelhecimento bem-sucedido. O primeiro deles é a atividade física. Então, fazer atividade física, tem já um monte de estudos publicados, estudos populacionais, dizendo que você não ser sedentário, você já reduz sobremaneira o aparecimento de doenças, ou se você já tem alguma doença, o agravamento, né, o melhor prognóstico que a gente fala, que é a evolução a longo prazo dessas doenças, né? E a atividade física, à medida que a gente vai envelhecendo, cresce a importância do treinamento de força, da musculação, como a gente conhece. Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo alguns tipos específicos de fibras musculares que diminuem a nossa capacidade de gerar forças. E para a gente levantar e sentar de uma cadeira, de um sofá, para subir escadas, a gente precisa muito mais de força muscular do que a própria condição cardiorrespiratória. Não que ela não seja importante, ela é super importante também. Então, manter um adequado funcionamento das suas articulações com força muscular e com a condição cardiorrespiratória, esse é o primeiro pilar, né? O segundo pilar, eu diria que é a saúde psíquica, né? O cérebro também envelhece. Uma coisa muito interessante, que antigamente já se tinha um paradoxo de que somente a gente conseguiria reproduzir os nossos neurônios nas idades mais jovens. E hoje a gente sabe, com pessoas até muito longevas, acima de 90 anos, você tem uma neurogênese, você tem o aparecimento de novos neurônios. Opa. Então é muito importante, né, para evitar o declínio, né, a diminuição cognitiva das nossas capacidades e faculdades mentais com o envelhecimento, que se treine esse cérebro também, assim como o músculo, né? Então a leitura favorece bastante, a educação, ter um hobby que você possa fazer. Então, eu acho que são a saúde psíquica e a saúde espiritual também é bastante importante. Interessante. Vários estudos têm demonstrado, por exemplo, que você ser grato, né? E aí parece que é uma coisa até meio da moda, Clichê. né? Meio clichê, mas o fato de você tem vários estudos muito interessantes que compararam pessoas que agradeciam aleatoriamente ou que tinham um diário de gratidão e todo dia faziam seus agradecimentos, e você tem uma série de melhoras em cenários de doença, por exemplo, como câncer, como, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, artrites, enfim, uma série de situações específicas, pós-luto, por exemplo, que você tem vários benefícios para a sua saúde física, inclusive, de você manter esse tipo de prática, né? E pacientes que são internados, eles têm geralmente uma maior probabilidade de terem menos complicações, segundo eles têm algum tipo de prática espiritual, qualquer que seja a crença deles. Então isso é muito importante, né? Abraçar o envelhecimento como um processo continuado. Eu falo que envelhecer é que nem você cultivar um jardim.
Quanto mais você nutre, quanto mais você rega, quanto mais você cuida e embeleza ele, melhor ele vai ser ao longo prazo, né? Nossas funções fisiológicas são por volta dos 20, 30 anos, onde a gente tem o máximo das nossas funções funcionando e a gente vai declinando ao longo do tempo. Agora, o declínio, essa ladeira, ela pode ser tanto mais íngreme, quanto menos íngreme, né? A gente vai perder, né? Envelhecer é necessário, envelhecer é bonito, né? A gente tem que abraçar o envelhecimento e, de novo, não precisa perder a qualidade de vida, né? A madurança tem todas as suas belezas. Então, à medida que o tempo vai passando, que se você cuida desse jardim, como se você estivesse subindo numa montanha, melhor vai ser a sua vista ao longo prazo. É claro que em determinados cenários acontece uma doença, você precisa fazer uma cirurgia, você teve um acidente e, eventualmente, essa inclinação da ladeira pode piorar. Mas o mais importante é que esse declínio não atinja um limite, um limiar que a gente chama de limiar de independência funcional, ou seja, o momento a partir do qual você tem tão pouca aptidão física para fazer as atividades que você se torna dependente. Então, você precisa de ajuda para fazer as mínimas atividades necessárias, por exemplo, de ir ao banheiro. E isso pode ser muito ruim para os idosos, além de aumentar a possibilidade de quedas, por exemplo, e quedas geralmente em idosos estão associadas a fraturas, e as fraturas mais graves de quadril, de fêmur, por exemplo, elas têm um prognóstico, ou seja, uma evolução ao longo do tempo muito grave, né? Então a gente precisa evitar isso através de um estilo de vida mais saudável. E o último pilar é a nutrição, que está muito em voga também. Cada dia a gente descobre coisas novas, né? Existem muitas dietas que acabam surgindo, né? Populações que são mais longevas, mas todas elas têm uma coisa muito importante em comum, né? Que é não comer muito e comer frutas, verduras e legumes, né? Porque tem fitoquímicos, tem antioxidantes, tem fibras, então esses elementos estão associados realmente à longevidade. Geralmente nos ambulatórios, onde a gente tem pessoas longevas, acima de 100 anos, dificilmente você vê que elas cortaram alguma coisa da alimentação. Elas comem de tudo, balanceado, e não comem tanto. Então, um pouquinho da restrição calórica está associado a uma maior longevidade. Nossa, que maravilha. O senhor citou bem os principais 4 pilares que estamos sempre falando por aqui, fez uma descrição, aliás, muito bonita de alguns deles, obrigada por isso. E a gente sempre lembra também que nunca é tarde, né, para começar a cuidar da saúde, mas que, claro, quanto antes melhor, né? Exames médicos de rotina, por exemplo, o senhor citou atividade física ligada ao sedentarismo, né, do lado oposto, e também a alimentação. E isso me faz lembrar da obesidade, né, que a gente, às vezes, o sobrepeso é subestimado, mas ele é uma doença que pode, né, causar outras muito sérias, né? O senhor concorda que a obesidade é um problema no Brasil e no mundo, né? Eu concordo, né? Mais de 50% das pessoas têm sobrepeso, né? Ou seja, tem um peso acima do que seria uma classificação adequada. E o problema até nem é só a obesidade, se ela já não fosse tão grave, mas sim a junção, inclusive com o envelhecimento, da osteoporose. Então, a osteoporose junto com a obesidade e a perda de massa muscular, a gente tem uma obesidade sarcopênica e com osteoporose junto. Então, tem uma degeneração muito importante do nosso sistema biológico geral, principalmente do sistema locomotor também, né? Os nossos ossos, os nossos músculos, articulações, que pode ser bem danoso, né? Então, é interessante que todo médico, todo profissional de saúde saiba ter algumas orientações, né, ou as próprias pessoas buscarem isso, né, as informações em vídeos que tem, por exemplo, como esse canal, para envelhecer com qualidade, porque, como eu gosto muito de um dito que fala, o nosso corpo é o veículo da nossa alma, né? Então, cuidar dele é uma forma de você agradecer, é uma forma, né? O envelhecer ele é bonito e é uma forma da gente cultivar essa beleza, a gente cuidar da gente mesmo, né? A gente não vai, o nosso corpo não vai a parte alguma sem a nossa alma, então é preciso que o nosso veículo esteja em ordem também, né? Existe uma série de tratamentos hoje para a obesidade, mas todos eles mandatoriamente vão passar também, independente de usar medicações ou não, procedimentos cirúrgicos ou não, como a cirurgia bariátrica, pela mudança
da concepção do estilo de vida que essa pessoa leva. Isso, com certeza. Muito bom toda essa descrição. Muitas coisas dependem da vida, né? A gente citou há pouco o espiritual, mas muito, muito depende de nós. Nós podemos agir, praticar, mudar hábitos, né? Por isso esse programa aqui, para nos inspirar a isso e a gente mesmo causar esse aumento de estimativa de vida de nós mesmos com qualidade. Eu gostaria de começar a falar sobre os livros que o senhor já escreveu, alguns deles, claro, muito interessantes todos, porque a gente falou sobre se cuidar em todas as fases da vida, sobre um envelhecimento natural e sempre estamos comentando aqui também sobre os tratamentos, sobre suplementações, por exemplo. Sim. E eu gostaria que o senhor falasse sobre um pouquinho reposição hormonal para mulheres. É bacana, o senhor escreveu um livro sobre gestrinona, é indicado para todas, a partir de qual idade? Qual a opinião do senhor sobre o assunto? A minha opinião é a opinião que eu sou cético. E a opinião do cético eu não tenho que ter uma opinião pessoal sobre isso quando eu estou com um paciente, uma pessoa na minha frente, né? Eu tenho que ser técnico em dizer, essa pessoa precisa da reposição hormonal, ela pode usar a reposição hormonal e o que ela prefere fazer como forma de reposição hormonal. Então, esses 3 pilares, né, da necessidade, da possibilidade do uso e da preferência do paciente para escolher, isso é mandatório dentro de uma consulta. É por isso que todas as prescrições elas devem ser individualizadas, né? Não dá para a gente pegar a roupa do colega e querer usar a gente mesmo. Eu sou totalmente a favor quando for necessário a reposição, né? Existe uma série de benefícios, tanto em homens quanto em mulheres. Uhum. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, os nossos níveis hormonais, principalmente de hormônios que a gente chama de anabólicos, ou seja, que promovem síntese de tecido, por exemplo, massa muscular, né? Eles vão declinando, como, por exemplo, o GH, a testosterona. E à medida que eles vão envelhecendo, eles vão piorando o nosso sistema corporal, principalmente relacionado ao aparelho locomotor e à nossa parte metabólica, o perfil de colesterol, o perfil glicêmico, inflamatório. Então, tudo isso vai piorando com esse declínio hormonal, tanto em homens quanto em mulheres. A mulher tem uma característica diferente e especial, que ela tem um momento marcante, né, onde você tem uma queda muito grande, que é o período da menopausa, onde você tem uma queda muito grande da produção hormonal, principalmente do estrogênio, o hormônio mais importante para a mulher. E aí você tem um aparecimento de vários sinais e sintomas. Enquanto que no homem isso é mais progressivo, né? A não ser que aconteça alguma coisa durante a vida, mas ele tende a ser um pouco mais progressivo. E existem inúmeros estudos hoje de reposição hormonal, trazendo uma informação de que quando você necessita da reposição hormonal, você tem uma deficiência hormonal e você não trata, você tem um aumento do aparecimento de doenças e também um aumento da mortalidade. Então, se você devolve a condição de jogo natural, vamos dizer assim, para o seu organismo envelhecer com qualidade, você tem essa redução desse risco que estaria aumentado caso você tivesse a deficiência de hormônio. Então, sou totalmente a favor disso. Eu tenho alguns livros escritos sobre essa temática também. Você me perguntou da gestrinona, né? A gestrinona é um tipo de hormônio específico em que ela trata condições geralmente relacionadas a doenças ginecológicas. Então, trata endometriose, trata miomatose. Geralmente são condições que são inflamatórias e que geram dor na pelve feminina. Então, ela tem indicações que são específicas. Ela ficou muito conhecida erroneamente como chip da beleza, né? É um nome que a gente que lida muito, né, com isso acaba não gostando muito, porque não é um chip, né? É um implante hormonal onde você coloca, tem indicações para isso adequadamente, e que se ele usar de uma forma errada, ele pode dar efeitos colaterais, mas de novo não é a substância em si, mas a prática errada do uso dessa substância que pode gerar efeitos colaterais. Eu quero entender com o senhor direitinho quais os formatos, né, dessa reposição e também esses cuidados, qual médico procurar exatamente, e no caso do homem também, da testosterona, como é feita essa reposição. Uma rápida parada, na volta a gente segue essa conversa sobre saúde, cuidados, prevenção, tratamentos. Conosco hoje, Dr. Lucas Caseri. Não saia daí. Em pouco mais de 4 anos de vida, o Oeste atravessou diversos obstáculos. Apesar disso, o Oeste cresce a cada dia e se consolida como a principal referência de mídia em defesa da liberdade de expressão.
Você sabe por quê? Só tem publicações jornalísticas. Não estão falando nada. O que devo fazer? Na sequência, o Ayrton responde: use a sua criatividade. Risos. Porque o Oeste é independente. E esse sucesso não é por acaso. Nossas principais bandeiras são carregadas há décadas por um time de jornalistas que ajudou a fundar a Oeste. Defesa incondicional da liberdade de expressão e da liberdade econômica. O Oeste acredita no bom jornalismo e trabalha exclusivamente para seus leitores, espectadores e ouvintes. Faça você também parte dessa história. Assine a Oeste, jornalismo independente. Já estamos de volta, obrigada pela companhia por aqui. Vamos juntos tentar entender como melhorar nossos cuidados com a saúde. Para isso, contamos hoje com a participação do Dr. Lucas Caseri, compartilhando rico conhecimento. Doutor, seguindo nossa conversa, né? No primeiro bloco, terminamos falando um pouquinho sobre a reposição hormonal, especificamente no caso das mulheres. Quais os cuidados na hora de procurar, ver se é o seu caso de fazer ou não. E os formatos sem pré-chip. Aliás, daqui a pouquinho vamos falar sobre essa polêmica da proibição no Brasil. Nós estamos gravando o programa, hoje é 22 de novembro, teve uma decisão nova na Justiça, o senhor comentava nos bastidores. Sim, é muito interessante que o nosso organismo ele aceita diferentes vias para que você possa repor os seus hormônios. Então, o hormônio ele pode ser em gel, ele pode ser em um creme, eu posso passar na pele. Essa é a via transdérmica, né, da nossa pele. Ele pode ser por absorção da mucosa. Então, eu posso colocar um comprimidinho aqui entre a bochecha e a gengiva e ele vai absorvendo, assim como a gente tem vários medicamentos que são de absorção oral. Ele pode ser por via injetável, intramuscular. Então, é uma aplicação que eu faço no músculo. Ele pode ser por via oral. Eu tenho um comprimido de testosterona que eu posso ingerir e eu posso ter também por via subcutânea, onde eu faço a colocação de um implante de testosterona, que é como se fosse a testosterona comprimidinha num comprimido, vamos dizer assim, e ela fica no subcutâneo, embaixo da nossa pele, e ela vai liberando esses hormônios aos poucos. Então, cada uma dessas vias diferentes, elas têm características, elas podem gerar determinados efeitos clínicos, né? A gente espera que sempre a reposição hormonal possa ser atingida aos níveis adequados de hormônio, mas cada uma delas pode ter, por exemplo, algum efeito colateral mais proeminente. Por exemplo, o passar na pele, quem tem alergia na pele eventualmente pode ter uma alergia. Quem não gosta de agulha pode talvez não preferir a via ou tem medo de procedimento, seja o implante ou a via injetável. Então, é por isso que é necessário sempre customizar. As pessoas tendem a querer comparar e falar qual que é a melhor, né? Não existe melhor, existe a que é mais adequada naquele caso para aquela pessoa. Essa é a beleza da customização, porque às vezes eu tenho um paciente que tem medo de agulha. Eu indicaria como médico, talvez a reposição injetável seria a melhor naquele caso, mas ele fala, eu não quero. Então a autonomia, né, a preferência do paciente também tem que ser levado em conta. Então os implantes hormonais, como você tinha mencionado, são somente uma via, que às vezes é mais confortável. Por exemplo, você fazer um implante e você não ter que tomar um medicamento todo dia. Uhum. Né? Sim. E aí, por que deu essa confusão, essa proibição do tal chip da beleza? Qual era o componente desse chip que deu o que falar? O chip da beleza, erroneamente, foi cunhado esse nome, né, para gestrinona, que é uma substância, né, a gente falava aqui nos bastidores do Dr. Elcimar Coutinho, né, foi um grande ícone da reposição hormonal feminina, principalmente, do desenvolvimento dos estudos científicos de gestrinona, que tem as suas aplicações específicas, mas, no entanto, ela foi, de uma certa forma, banalizada, porque ela tem propriedades que ela geram um certo efeito de estética. Então, ela aumenta, por exemplo, a massa muscular, o seu desempenho, a sua disposição para treinar. Mas isso seria um benefício adicional das pessoas que estão tratando a doença.
e não que seria utilizado especificamente para isso, mesmo porque a gente tem outras substâncias que seriam mais indicadas. Mas, infelizmente, acabou sendo um pouco banalizado esse uso e a gente começou a ter vários aparecimentos de efeitos colaterais ou pessoas com alguns problemas de saúde, por exemplo, queda de cabelo, aparecimento de acne, né, o engrossamento da voz, porque foi utilizado de uma maneira errada. Não, o problema não é a substância, o problema é o uso inadequado que foi feito dessa substância, né? E aí, também por desconhecimento, talvez, tudo que é implante foi chamado de chip da beleza, né? Mas a gente tem estudos, a forma de implantes hormonais é a mais antiga forma de reposição hormonal, que data de 1940. Então, a gente já tem aí mais de 60, 80 anos, basicamente, dessa forma de reposição hormonal. Parece que é um pouco da atualidade, mas não é. Na verdade, é bastante antigo. Só foi se modernizando. Isso. E a proibição se deu por conta dos pellets, né, dos implantes, eles serem manipulados pela indústria. Então, é um erro de entendimento, né? Falar, olha, os implantes não têm bula, mas a própria Anvisa, nossa vigilância sanitária, diz que esses produtos que têm registro, que são autorizados, quando eles são pelo aviamento, pela farmácia de manipulação, eles não precisam ter uma bula. Então, o próprio órgão regulatório diz, né? Mas algumas pessoas acabam entendendo isso de errado. Nossa, não tem bula, parece que é alguma coisa não autorizada, né? Dificilmente. Então, existe um discurso também de que essas substâncias não têm registro na Anvisa, né? Dificilmente a gente teria todas as farmácias de manipulação cometendo um crime a céu aberto e fazendo propaganda, né? Então, é óbvio que essas substâncias, elas têm autorização, sim, da Anvisa para serem comercializadas, né? E aí, acho que juntou desconhecimento, preconceito e mistura com o uso de esteroides anabolizantes para estética também, que são substâncias diferentes, apesar de ser hormônios, e são utilizados de maneira abusiva, e aí isso também gera efeitos colaterais, a gente joga tudo num lugar e chama tudo de hormônio, de chip da beleza, e a gente acaba proibindo, né? Então foi criado um site por uma entidade, onde os médicos poderiam dizer os efeitos colaterais que os pacientes tinham, né? Mas isso foi relatado por um outro profissional, por um terceiro, e não pelo próprio paciente, como deveria ter sido feito. E isso acabou evoluindo, né, para meios administrativos e acabaram colocando uma resolução que proibia a comercialização de implantes hormonais. Mas isso é uma medida que talvez foi muito não acertada, porque muitos pacientes hoje fazem tratamentos, por exemplo, com gestrinona, né, pacientes com dor pélvica crônica, e já há longos anos, sem esses grandes efeitos colaterais. Então, você tirar essa via, né, você simplesmente proibir essa via, você acaba privando muitos pacientes de poderem ter essa oportunidade de continuarem o seu tratamento. O senhor acredita que vai ter uma reviravolta? O senhor teve hoje de manhã, mesmo, né? Então, novembro, vários profissionais, né? Vários profissionais acabaram se manifestando, também procurando os meios jurídicos, políticos para isso, e hoje de manhã foi publicado no Diário Oficial revogando essa resolução, né? Ainda vamos ter algumas plenárias de discussão das pessoas que são contra, pessoas que são a favor, mas a resolução, felizmente, pelo menos para os implantes de testosterona, estrogênio, progesterona e gestrinona, onde a gente tem inclusive, por exemplo, órgãos governamentais no Reino Unido que aceitam isso como uma forma de implantes. Apesar da indústria farmacêutica não ter esse implante, por exemplo, eu não consigo comprar ele na farmácia, mas eu consigo fazer ele através da manipulação. É óbvio que pequenas coisas, regulamentação, como que vai fazer o trâmite da receita, chegar na farmácia, dose para cada paciente, isso tudo vai ser feito, mas foi uma vitória bastante importante. Eu espero que não seja somente momentânea, para que os pacientes continuem utilizando essa via, né, que é uma via muito interessante. Preciso conversar sobre o assunto com quem entende, regulamentar, né, mas não generalizar desse jeito e proibir sem tanto esclarecimento. E como o senhor vê a reposição hormonal masculina, a reposição geralmente de testosterona, o homem necessariamente com o avançar da idade vai perdendo a produção da testosterona? Que é importante para quê? Eu gostaria, eu gosto muito de uma situação que é a mulher, como se fosse seu sistema hormonal, parece um painel de avião.
e o homem é um interruptor de luz, que você liga e desliga. Então, no sistema masculino, ele é muito mais fácil de você manejar. É óbvio, né, que o organismo masculino e feminino, né, por sermos humanos, fisiologicamente, temos basicamente os hormônios iguais com concentrações diferentes, né? Mas no masculino, à medida que eu vou perdendo a testosterona, eu acabo perdendo o ânimo para fazer as coisas, o humor fica mais deprimido, eu fico mais fadigado, o raciocínio fica mais lento, eu acabo perdendo parte da minha função sexual, da libido também, eu perco massa muscular, perco massa óssea, piora a questão metabólica em termos de bagunçar um pouquinho o perfil de colesterol e o perfil glicêmico e inflamatório também. Então, a reposição hormonal masculina, ela garante no envelhecimento uma manutenção da condição normal do envelhecimento para que ele seja bem sucedido quando associado a um estilo de vida saudável. E quais são os formatos também para os homens disponíveis para essa reposição? São e a os partir mesmos. de quantos anos, geralmente? Não tem uma idade específica, né? Depende dos exames. O diagnóstico, geralmente, ele é feito com a presença de sinais clínicos e de sintomas, né? As queixas dos pacientes. Algumas são mais específicas, como alteração das ereções de manhã, como alteração da libido, da função sexual, e outras são mais inespecíficas, como, por exemplo, fadiga, o raciocínio mais lentificado. Então, você excluindo outros fatores, por exemplo, é estresse do trabalho, por exemplo, é problema com dinheiro, por exemplo, tem um luto, né? Ou seja, você excluindo outros fatores, se os níveis hormonais, você dosar 2 vezes, eles estiverem compatíveis com um determinado nível mais a clínica, aí você fecha o diagnóstico. E geralmente a gente tem observado que os níveis de testosterona ao longo das décadas têm caído, né? Então, cada vez mais a gente tem uma detecção em idades mais precoces da necessidade de testosterona. Quando a gente é mais novo, a gente tem um pouco mais, quando a gente é mais velho, a gente vai caindo esses níveis de testosterona e chega um momento que, eventualmente, você vai melhorar muito a qualidade de vida e evitar o aparecimento, né, e o aumento de risco de mortalidade quando você faz a adequada reposição hormonal, que pode ser feita da mesma maneira. Tem reposição oral, tem reposição injetável, tem subcutânea, tem transdérmica também, então tem todas as formas diferentes e, de novo, vai ser customizado para cada paciente. Que legal. E quem nos acompanha, homem ou mulher, ficou interessado, gostaria de entender um pouco melhor o próprio caso com relação à reposição, deve procurar qual tipo de médico, como o senhor, por exemplo, né? Sim, existem vários médicos, né? Eu gosto de dizer, algumas especialidades são mais propensas a estudar isso, como, por exemplo, a endocrinologia, a urologia, mas como muita questão está associada ao estilo de vida também, a nutrologia, o nutrólogo, o médico do esporte também acabam atuando bastante nesse atendimento. O mais importante se as pessoas forem procurar, hoje a gente procura muita informação pela internet, por rede social, né, por sites, se esse profissional ele é adepto ou eventualmente ele trabalha com a reposição hormonal, né? Isso seria aí, talvez o mais importante, sim, dar uma pesquisadinha no perfil do médico. Mas essas especialidades da endocrinologia, da urologia, o médico do esporte, a nutrologia, geralmente, né, e a ginecologia no caso das mulheres, né, geralmente estão bem associadas, né? São profissionais que têm no seu dia a dia uma necessidade de ter esse conhecimento sobre reposição hormonal. Os principais, né? E é claro, o senhor citou, né? Quando a gente vai no médico, vê a questão da saúde, podendo melhorar também a questão estética, beleza, por que não, né? Dar uma roubadinha válida, né? Saudável, para, quem sabe, perder um peso ou ganhar tonificação muscular, ficar com mais pique para correr atrás, que seja. O senhor também já escreveu livro sobre anabolizantes, sim, né? Sim. Antigamente parece que era até mais sério o negócio do anabolizante, era feito muito por baixo dos panos, né? De uma forma mais irresponsável. A gente tem usos muito interessantes para esses medicamentos, né? Então, eles datam de 1960, mais ou menos, também. E os primeiros usos de esteroides anabolizantes foram para crianças com síndrome de Down.
Quem diria? Que era para crescimento dessas crianças. Então, surgiu uma série de tratamentos clínicos, né? Porque lá para 1930, alguns pesquisadores observaram que esse medicamento tinha uma capacidade de aumentar a massa muscular e diminuir o consumo corporal. Então, quando você faz um procedimento cirúrgico, você fica internado, acamado, você vai perder massa muscular. A gente viu isso muito durante a pandemia. Vai acabar perdendo. Um idoso que tem uma pneumonia, que tem uma fratura, que precisa ficar acamado, ele perde a aptidão física, né? Então, isso precisa ser mantido. Então, é bastante interessante, né, a gente observar que os profissionais eles têm diferentes opiniões com relação a isso, né? Mas sempre eu acho que acaba ficando interessante a gente trabalhar com o estilo de vida, mais associação com os hormônios. Por exemplo, esse livro do senhor chama, né, anabolizantes, aí o senhor fala anabólicos, né, remédio ou veneno. Isso. Pode ser tanto um quanto o outro, então... Desculpa, acabei não te respondendo, Imagina. né? Mas é exatamente isso. Então, eles têm eles foram criados para o fim terapêutico, né? Então, toda vez que você tiver uma deficiência de hormônios que pode estar associado ao envelhecimento ou algumas doenças, por exemplo, o paciente com AVC, que teve um derrame, a prevalência, né, o quanto em porcentagem eles são acometidos por uma deficiência de testosterona, chega perto de 50%. Ou seja, de cada 2 pacientes, um vai ter deficiência de testosterona. E como a gente sabe, deixar testosterona baixa ao longo do tempo vai acabar gerando prejuízos para a saúde e aumentando o risco de mortalidade, então isso precisa ser tratado. Então eu tenho esse cenário de anabolismo terapêutico, né? Só que como esses medicamentos têm esses efeitos, a partir de 1970, 80, começou a aumentar muito o número de academias, né? As academias na Califórnia, na costa americana, então isso acabou sendo utilizado de uma maneira abusiva para fins estéticos, né? E por conta de algumas proibições, por exemplo, do Congresso americano, que acabou deixando essas substâncias, assim como é no Brasil hoje, controladas, precisam de receita, isso acabou, né, coincidentemente com o aparecimento da internet aí, por volta de 1990, aumentando a produção clandestina de medicamentos. E a produção clandestina não é igual da indústria, que tem, né, todo o seu maquinário industrial, ou seja, eu tenho lá na farmácia aquela ampolinha que tem exatamente aquela concentração com uma variação ínfima. Mas os medicamentos de mercado paralelo, a gente tem vários estudos de apreensão da Polícia Federal e a análise desses medicamentos, que por volta de 30% a 40% eles são adulterados. Não tem o que está escrito exatamente no rótulo. Pode ter outra substância, pode ter contaminante, e isso realmente é um risco. Então, é por isso que a gente sempre fala, né? Vai usar hormônio, nunca seja desacompanhado e, principalmente, não comprar ele de fontes que sejam não lícitas, vamos dizer assim. Até mesmo hoje em dia, com tantos outros tratamentos modernos, né? Acho que o anabolizante em si vai ficando um pouquinho para trás ou utilizado para outros casos, não especificamente para quem quer ganhar massa muscular, curte musculação, academia, quer o resultado estético, né? Dá para fazer ali uma fórmula bem bolada em cima dos exames da pessoa, né? As pessoas têm uma ideia de que anabolizante, né, parece que é só um fisiculturista, né, aqueles monstros que a gente vê, né, de massa muscular gigantes. Mas, na verdade, pode ser para o seu irmão, que sofreu um acidente, que ficou acamado durante muito tempo, ficou na UTI e perdeu muita massa muscular. E agora ele tem dificuldade na reabilitação e ele precisa aumentar a sua força e sua massa muscular de uma maneira mais importante. Pode ser para sua avó também, que acabou caindo, quebrou o fêmur e antes de cair, ela fazia as coisas dela. E hoje ela só consegue levantar com ajuda, por exemplo. Então, são medicamentos, né? O anabolizante, de novo, ele é para aumentar a força, a massa muscular, a disposição, no fim de você aumentar a performance humana, seja ela na característica de doença ou seja eventualmente para outros lados. As sociedades não reconhecem que você utilize isso, né? Isso é talvez discutível até sobre um ponto de vista, porque a gente tem procedimentos que são puramente estéticos também e que não têm estudos, né, específicos de longo prazo, né, com relação a isso. Então, hormônios para estética as sociedades condenam. Mas, no entanto, outros procedimentos aí que são igualmente talvez perigosos também, eles são liberados, né? Então, a gente vive um contrassenso. Por isso é importante se informar e também sempre consultar um bom profissional, né? Que saiba receitar o que exatamente, em qual quantidade, para quem.
A seguir, nossas últimas considerações com o Dr. Lucas Caseri e o reality Mudança de Vida, um basta na obesidade, que você acompanha aqui no De 0 a 100 com Saúde. Vamos ver como foi a última semana da nossa participante dessa edição, a Gabi Moraes. Até já! A Revista Oeste nasceu em março de 2020, mês em que o mundo começava a se fechar com medo da pandemia de Covid-19. Sempre acompanhamos de perto a atuação dos três poderes, denunciando todo tipo de abuso e de arbitrariedades. E nunca nos furtamos a estampar na capa o que o resto da imprensa prefere ignorar. Por isso, sofremos diversas acusações e fake news. Apesar disso, continuamos combatendo o bom combate pelo jornalismo verdadeiro. Estamos atentos às inovações da tecnologia, da saúde e do agronegócio. Nestes 4 anos de existência, Oeste tem orgulho de dizer que jamais se desviou de seus princípios. Por isso, cresce a cada dia. E esse sucesso não é por acaso. Nossas bandeiras são carregadas há décadas por um time de jornalistas que ajudou a fundar a Oeste. Defesa incondicional da liberdade de expressão e da liberdade econômica. Oeste acredita no bom jornalismo e trabalha exclusivamente para seus leitores, espectadores e ouvintes. Faça você também parte dessa história. Assine a Oeste. De 0 a 100 com Saúde, de volta, Dr. Lucas Caseri é nosso convidado de hoje. Doutor, a gente falava um pouquinho sobre reposição hormonal, sobre anabolizantes, anabólicos e tem os suplementos também. Qual a diferença, né? Os suplementos são aliados, também podem ser para a longevidade. O senhor escreveu um livro também falando sobre a creatina, Sim. Um suplemento polêmico, muito discutido, ninguém sabe direito quem pode usar, em que quantidade e como, né, direitinho, quais os efeitos, como o senhor vê, o que comenta sobre isso? Olha, a suplementação, eu diria que mudamos hoje o conceito, que antigamente é um complemento da alimentação. Eu diria que hoje a suplementação, muitas vezes, ela faz parte, ou ela deve fazer parte da alimentação. Então, se eu pegar pessoas que estão envelhecendo, as pessoas, é muito comum que elas tomem, por exemplo, um medicamento que seja para diminuir a acidez do estômago, até por conta de outros medicamentos que elas tomam e têm sintomas. Então isso prejudica, né? Por exemplo, alguns medicamentos prejudicam a digestão de proteínas. Então quando ele come uma carne, né, um frango, um peixe, ele acaba tendo dificuldade, fica conversando, né, um tempão ali, fica se sentindo cheio ainda com aquela alimentação, então ele deixa de comer. O aparelho mastigatório acaba degenerando também, né? Muitos idosos usam prótese dentária, então comer alimentos mais duros acaba às vezes saindo um pouquinho do cardápio também. E a carne, importantes, né? no nosso meio, geralmente tende a ser um pouco mais cara também. Verdade. Né? E os nossos idosos não são todos milionários, né? Então a gente precisa cuidar disso, então às vezes outros alimentos acabam sendo mais baratos. Então existem uma série de fatores, né? Até o próprio Centro de Regulação da Fome, da Sede do Idoso, ele muda. Existe uma série de fatores que prejudicam muitas vezes um consumo proteico, de proteínas adequado desse idoso. Então, uma suplementação com pó de proteína, que pode ser animal ou vegetal, pode ser whey protein, né, que é a proteína do soro do leite, pode ser a proteína vegetal de arroz, de ervilha, de soja. Eles tendem a aumentar esse aporte proteico, ajudando na manutenção da massa muscular. Então, alguns suplementos, eu diria que eles são quase que mandatórios, né? A gente tem a creatina hoje, que você mencionou, que eu escrevi um livro, ficou proibida durante um tempo, erroneamente, por interpretação de alguns estudos que não eram tão de boa qualidade assim. Falavam que prejudicava um pouco o rim, Falavam que prejudicavam o rim. Porque o que acontece? A creatina é muito parecida com a creatinina. E a creatina é uma substância e a creatinina a gente dosa no sangue para ver se o nosso rim está funcionando
normalmente. Só que quando você toma creatina, parte dessa creatina vira creatinina. Então parece que está aumentando esse exame, né, esse nível desse exame de creatinina e está piorando ou prejudicando a função dos rins. Então essa foi a interpretação errada, mas a creatina de todos os suplementos que a gente tem hoje no mercado é a que mais foi estudada em termos de segurança do uso, em termos de eficácia, em diferentes situações, né? Seja no envelhecimento, em doenças ou eventualmente para performance esportiva, né? Então, se tem um suplemento que vale a pena, é a creatina e, por exemplo, o aumento do aporte proteico. Você pode conseguir pela dieta, né? Pela sua alimentação, ou você pode utilizar também os pós de proteína, né? Eu diria que são suplementos. Pós de proteína, o senhor Sim. orienta como a comprar? O ideal é que seja orientado para que você junte com a alimentação que você está tendo, né? Bem individualizado também. Até a batata tem um pouquinho de proteína. Nossa, mas a batata não é... Não, todo o alimento, ele geralmente é composto, só que ele tem muito mais, por exemplo, carboidrato do que proteína, né? Então, a carne já tem muito pouco carboidrato e muita proteína. Então, o ideal é que no somatório do seu dia, você tenha um nível de proteína adequado. Para idosos, o ideal é que seja pelo menos 1,5 de gramas de proteína por quilo de peso. Não é gramas de alimento, mas gramas de proteína. Então, um pedaço de carne, um bife de mais ou menos 100 gramas, tem por volta de 25 gramas de proteína, né? Perto de 25%. Então, se uma pessoa pesa aí 50 quilos, então teria que ter, por exemplo, 1,5, teria que ter 75 gramas aí de proteína no seu dia, que não necessariamente precisa ser de carne, porque o feijão tem, porque o arroz tem, porque a ervilha tem, porque a aveia tem proteína, porque os cereais todos têm proteína, porque as oleaginosas, as castanhas todas têm proteína. Então, no somatório do dia, atingir um bom nível proteico vai ajudar na manutenção de massa muscular. Então, eu sou totalmente a favor de suplementação, porque muitas vezes a pessoa procura a gente no consultório e a alimentação dela já está bagunçada há tanto tempo e ela já tem uma doença arrastada por tanto tempo que nesse momento agora, se eu for somente corrigir a alimentação dela, eu vou demorar muito tempo para ela melhorar. E talvez eu precise de uma melhora mais rápida, eu consigo dar algumas vitaminas, minerais, suplementos, por exemplo, como creatina, como proteína, eu posso agilizar esse processo de recuperação e de restauro da saúde. Que legal, hein? Então, realmente vale a pena consultar o médico, né? Todo mundo precisa fazer isso assim que possível, entender melhor o seu corpo e como você pode ajudá-lo, né? Doenças mais sérias, doutor, como por exemplo o Parkinson, porque o senhor escreveu um livro sobre o mal de Parkinson? Sobre o treinamento de força, a musculação para a doença de Parkinson. Pode ajudar? O Parkinson, ele acaba por um comprometimento central, né, do nosso sistema nervoso, ele acaba comprometendo, por exemplo, a qualidade da marcha. Então, ele tem mais desequilíbrio, ele acaba tendo dificuldade de fazer os movimentos, de virar em torno do próprio corpo, ele perde força muscular. Então, o treinamento de força, existem inúmeros estudos, e por isso que a gente escreveu um livro sobre isso, que melhora muito a qualidade de vida, né, e a independência funcional do doente de Parkinson. Porque o Parkinson ele pode ir evoluindo, né, de formas mais leves a formas mais graves. Então, para que a gente retarde essa evolução, o treinamento de força aí acaba sendo uma intervenção mandatória. Atividades físicas de um modo geral, mas como isso acomete geralmente pessoas de mais idade, o treinamento de força acaba sendo mandatório para ser feito nessa doença. Que legal. E eu fiquei curiosa também que o senhor escreveu um livro sobre taekwondo, gosta Sim. do esporte ou por algo especial, a modalidade traz muitos benefícios? Eu gosto muito do taekwondo, eu gosto muito de artes marciais, né? Meu pai é faixa preta de taekwondo e de karatê, então isso já veio de casa. Legal. E hoje eu sou faixa verde, ponteira azul de taekwondo também, que eu faço aqui É um em São nível Paulo. avançado? Falta pouco para preta Eu diria que eu também? estou mais ou menos em 60%, do que 0 a legal. 100% para chegar na faixa preta. Né? A graduação de verdade leva Sim, tempo, né? Sim, e eu também, o jiu-jitsu também na faixa azul, né, que é a segunda faixa, vamos dizer assim. Então, eu escrevi um livro sobre taekwondo justamente sobre a filosofia da arte marcial aplicada ao nosso dia a dia. Então, a arte marcial requer um respeito à hierarquia,
requer uma disciplina de prática, a atenção que você está fazendo, o respeito com os colegas. Então, tem uma série de coisas dentro da prática marcial, da arte marcial, que você pode trazer para a sua vida. Saber que vai ter alguém que é mais forte que você. Tem horas que você vai ser atacado, tem horas que você vai atacar. Então, você entender sobre isso e trazer isso para o dia a dia foi o nosso objetivo de fazer o livro sobre o Taekwondo. Um pouco de disciplina também que o esporte Sim. traz, que é muito bom, né? Sim. Mas o senhor curte o Taekwondo, mas tem tantas modalidades, né? O importante é a pessoa descobrir alguma que goste, né? Que possa fazer, mesmo se não tiver muito dinheiro, não puder pagar uma academia muito bacana, dá para se exercitar e é fundamental, né? Qualquer atividade física é melhor que não fazer atividade física. Então, se você não tem a possibilidade por horário, por tempo, por dinheiro, de não ir na academia, talvez se você morar num prédio, você pode utilizar as escadas. E você utilizar a escada do seu trabalho, do seu prédio, você já vai estar contribuindo muito para a sua saúde. Uma caminhada de 1 hora durante o seu dia acaba reduzindo, alguns estudos mostram, até 40% o risco do aparecimento de certas doenças, como, por exemplo, diabetes. Então, manter-se ativo. O nosso organismo, né, ele é feito de músculos, de articulações, de tendões, porque ele foi feito e projetado, né, milagrosamente, de uma forma muito bonita, para fazer movimento. Né, uma máquina perfeita para fazer movimento. A gente não foi o Homo sapiens, ele não é o Homo Windows que a gente tem hoje, né, que fica no computador. Então, você pode ter uma série de alterações por conta do sedentarismo. E tem estudos bem recentes que mostram que quanto maior o tempo que você passa sentado no seu dia, pior vai ser o seu risco de aparecimento de doenças e de mortalidade também. Parece simples e óbvio, né? Mas às vezes a gente Sim. evita olhar, né, para essa verdade, para essa realidade. Antes da gente encerrar, mais uma vez, gosto sempre de reforçar a importância do equilíbrio emocional, da saúde mental. O senhor já trouxe o tema no comecinho do programa, mas sem isso, né, a gente não consegue ir fazer os exames médicos, atividade física, prestar atenção na alimentação. O senhor recebe muitas pessoas no consultório que estão abaladas, que estão ansiosas, deprimidas? Bastante, né? A depressão e a ansiedade são doenças muito prevalentes na nossa sociedade e a gente tem um excesso de estímulos hoje, por exemplo, né, por redes sociais, e a gente está vendo um micro recorte da vida de uma pessoa, de um momento, né? Ninguém posta foto quando você está numa situação ruim de saúde, por exemplo, né? Dificilmente posta. Então, a gente só está vendo que parece que a vida dos outros está sempre melhor e a gente fica comparando com relação a isso, né? Então, cuidar da saúde mental é super importante. Eu diria que eu trouxe isso no começo justamente por isso, né? É um pilar essencial. Cuidar da qualidade dos seus pensamentos, do que você... Nosso cérebro é que nem uma esponja, né? Quando a gente está conversando, às vezes, vendo um filme de terror à noite, às vezes você sonha com aquilo. Fala, nossa, você acredita que aquela discussão eu acabei sonhando? Porque o nosso cérebro, ele apreende isso o tempo inteirinho, né? Então, cuidar com o que você está assistindo, com o que você está lendo, com o que você está escutando de música, né? Com quem você está conversando. Né? Tem estudos muito importantes que mostram que o convívio com pessoas que são altamente pessimistas, isso piora a sua qualidade de vida, né? Assim como o contrário também é verdadeiro. Pessoas que têm uma boa visão da vida ou que gerenciam a sua vida para evoluir, ser cada vez melhor, você tem uma influência positiva nessas pessoas também, né? Então, cuidar, sempre pedir ajuda, né? Não é vergonha você ter. A gente tem hoje uma prevalência gigante, muito grande de depressão, por exemplo. E é super importante. E há ajuda. Você, desde idades menores já, e tem ajuda para isso, né? Existem profissionais como psiquiatras, como psicólogos que podem ajudar, psicoterapeutas também, que podem ajudar a gerenciar melhor a qualidade dos seus pensamentos. Legal esse recado final, Dr. Lucas Caseri. A gente falou uma pontinha, muito pouquinho, sobre todos os temas, todos os assuntos que o doutor domina, entende muito bem e fala com
com bastante clareza. Quem quiser ter contato com o senhor, quais são as redes sociais, os caminhos para isso? Pode ser através do Instagram mesmo, Dr. Lucas Caseri. Já tem lá o meu Instagram, já tem um bom portfólio de muitas coisas que eu falo. Pode mandar um olá por lá, de repente? Sim, pode querer mandar uma consulta? lá. O senhor atende em São Paulo? Sim, eu atendo em São Paulo, agora o meu atendimento está fechado, mas em 2025 agora eu já vou reabrir a agenda. Já, olha, é isso, né? Parabéns por isso, Obrigado. Você merece, viu? Desejamos aqui cada vez mais sucesso. Obrigada por achar um tempo nessa agenda para vir até aqui compartilhar com a gente, viu? Foi um prazer estar aqui. Conhecimento. Obrigado de novo pelo convite. Eu espero que eu tenha contribuído positivamente com uma melhor saúde e melhor qualidade de vida através da informação. Prazer nosso. Volte sempre. Obrigado. E contribuiu demais. Até uma próxima, doutor. Valeu, viu? Vamos à mudança de vida, um basta na obesidade. Agradecimentos aos profissionais apoiadores. Dr. Roberto Zeballos, clínico geral, doutora Marina Yazigi, nutricionista, psicóloga Juliana Lemos e o nosso personal trainer Pedro Brandão. O reality está na reta final, termina agora, no fim do ano, começou em abril. Vamos ver como foram os altos e baixos dessa última semana da Gabs? Gente, vou mostrar meu almoço para vocês. É um pouquinho de arroz, feijão, alface, tomate cereja e frango com brócolis. Eu amo essa combinação, principalmente de frango com brócolis. E é isso, tá bem gostoso. Essa é a nossa Gabi, você nos inspira, viu? E assim vamos terminando mais essa edição. Nosso conteúdo completo você encontra nos canais do YouTube Revista Oeste e Umbrella Mídia. Nos vemos na próxima quarta, às 8h30 da noite. É possível viver por mais tempo e melhor. Lembre-se, você não está sozinho. Vamos juntos nessa jornada.